bem-vindo aqui a mais uma live do canal. Pessoal, nós vamos começar a semana hoje com notícias bombásticas para o governo, nada agradáveis, numa semana em que o Congresso volta ou deverá voltar a atuar a partir de amanhã. E muitas novidades a gente vai trazer, mas eu vou começar hoje o dia com uma novidade em especial, uma matéria da revista The Economist. Para quem não sabe, a revista The Economist fez o L lá em 2022, dizendo que era necessário tirar Bolsonaro, etc. e tal. Vamos ver o que efetivamente a revista The Economist fala agora. Ela que tem um viés de esquerda, uma revista inglesa. E isso reflete muito da percepção que estão tendo do Brasil lá fora e também a percepção que estão tendo do Brasil dentro do próprio país. Tudo isso a gente vai trazer para você, por isso não deixa de deixar o seu joinha aí, não deixa de deixar, né, de um mês. Deixe o seu joinha, não esqueça também de fazer o seu comentário, que é muito importante para todos nós, e o seu like e o seu comentário é muito importante, mas também o compartilhamento. Compartilhe ao máximo essa live para que mais pessoas tenham conhecimento daquilo que está acontecendo hoje no nosso país. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E eu não vou poupar tempo, não. A gente vai direto na matéria do The Economist, que é bombástica. Prestem atenção no que eu vou trazer agora para vocês. Olha lá. Lula perde influência no exterior e é impopular em casa, diz The Economist. E logo aqui em cima vocês estão vendo propaganda da Secom. Observe aqui, propaganda da Secom, investimento na CNN Brasil. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, aí vem lá, e olha só, e dá-lhe propaganda. Quanto que vocês acham que está custando esse banner, né, aqui do governo Lula, que está aumentando cada vez mais a sua propaganda na tentativa desesperada de ganhar popularidade? Olha só isso daqui, ó. A parte dinheiro da CNN. Lula perde influência no exterior e é impopular em casa, diz The Economist. Para o jornal, vitória da direita é certa em 2026. Olha isso daqui, ó. Vou deixar aqui, olha. Para o jornal, vitória da direita é certo em 2026, caso a oposição eleja um nome para representá-los na disputa à presidência. Eu vou voltar aqui para vocês nos nossos comentários, né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo, está aqui, ó, depois eu coloco até o vídeo da CNN, se vocês quiserem. Presta atenção nisso. Eles já estão cravando a vitória da direita em 2026. Eu quero fazer uma pergunta aqui, rapidamente, para vocês. Um abraço, Bethany, de Massachusetts, nos Estados Unidos. Um abraço para todos vocês aí de Boston. Eu quero saber de vocês. Aí, a The Economist inglesa apontando derrota de Lula e do PT? Eu quero perguntar isso a vocês. Vocês observaram que analistas internacionais já estão dando como certa a derrota de Lula em 2026? Não é para entrarmos de salto alto nesse jogo. É óbvio que a tendência é de Lula derreter cada vez mais. Mas não é para entrarmos de salto alto nesse jogo. Olha só isso aqui para vocês perceberem. Para quem olha o Brasil de fora, o presidente da República, Luiz Inácio Lulu da Silva, perdeu sua influência com seus pares internacionais, enquanto sua popularidade afunda no país. Pelo menos essa é a percepção do noticioso inglês The Economist. Então, Lula perdeu a influência sobre seus pares e sua popularidade cai no Brasil. Em 2022, quando o petista estava prestes a disputar o Palácio do Planalto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma publicação cuja capa era o Cristo Redentor respirando com a ajuda de aparelhos sob o título A Década Sombria do Brasil, a avaliação do The Economist era que a reeleição do então mandatário seria ruim para o Brasil e para o mundo. Só Lula pode prevenir isso. Era a notícia deles. Então, o The Economist fez o L.
estava apostando no Lula e dizendo que o Bolsonaro seria um problema para o Brasil e para o mundo. E agora o que eles falam? 3 anos depois, o otimismo com o Lula por parte de uma das principais publicações do mundo de economia parece ter se esvaído. A publicação deste domingo do The Economist comenta o fato de que Bolsonaro pode ser preso em breve caso seja culpado pela suposta trama golpista e que teria tentado impedir a posse do petista. Ainda assim, reconhece sua força política no momento em que o apoio a Lula cai. Ele, Bolsonaro, ainda não escolheu um sucessor para liderar a direita. Mas se o fizer e a direita se unir a essa pessoa antes das eleições de 2026, a presidência será deles, diz do The Economist. O noticioso ainda chama atenção para a derrubada do decreto que elevava o IOF por parte do Congresso Nacional. Movimento inédito nos últimos 30 anos e que sinaliza a fraqueza do mandatário perante o legislativo. Mas continua. Quanto ao cenário internacional, o The Economist aponta um Brasil isolado do Ocidente e enfraquecido mesmo entre seus aliados. Nas Américas, o texto destaca o isolamento de Lula com o presidente da Argentina, Javier Milei, a segunda maior economia da América do Sul e um parceiro histórico do Brasil, hoje mais alinhado aos Estados Unidos de Donald Trump. Enquanto isso, aponta para o distanciamento do governo federal com os norte-americanos, seja pelo fato de o Ministério das Relações Exteriores ter condenado o ataque dos Estados Unidos ao Irã, posicionamento distoante das demais democracias ocidentais, ou simplesmente porque Lula não fez nenhum esforço para estreitar laços com os Estados Unidos desde que Trump assumiu o poder em janeiro. E eu vou continuar para fazer meu comentário aqui no final, para que vocês entendam mais ainda o que está acontecendo. O The Economist chama atenção para o fato de que, em paralelo, Lula se aproxima dos líderes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. Há dias da cúpula de líderes do BRICS, a publicação avalia que o que antes era uma potencialidade para o Brasil pode ter se tornado em exposição. Originalmente, ser um membro ofereceu ao Brasil uma plataforma para exercer influência global. Agora, faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente, diz a notícia. Matias Spector, professor da FGV, ouvido pela reportagem, aponta que quanto mais a China transforma o BRICS em um instrumento de sua política externa e quanto mais a Rússia usa o BRICS para legitimar sua guerra na Ucrânia, mais difícil será para o Brasil continuar dizendo que não é alinhado. Um diplomata brasileiro sênior ouvido pelo The Economist afirma que o momento não é do BRICS e a política externa brasileira ousar com reformas, como o debate sobre a substituição do dólar e consolidação de um novo sistema financeiro internacional. E finaliza. Estamos em um momento de contenção de danos, mais do que criação de novos instrumentos. A avaliação do noticioso é de que Lula parece relutante ou incapaz de reunir as nações latino-americanas para apresentar uma frente unida contra as deportações de imigrantes e a guerra tarifária de Trump. Quanto ao fato de o republicano pouco se dirigir ao Brasil, o The Economist levanta duas hipóteses. A primeira gira em torno do fato de o comércio exterior entre as duas partes ser favorável aos Estados Unidos, que vende mais do que compra dos brasileiros. O indicador da balança comercial é um dos principais na boca de Trump desde que voltou à Casa Branca. Mas seu silêncio também pode ser porque o Brasil, relativamente distante e geopoliticamente inerte, simplesmente não importa tanto quanto se trata de questões de guerra na Ucrânia ou no Oriente Médio. Lula deveria parar de fingir que importa e se concentrar em questões mais próximas, conclui o The Economist. Vamos lá, meus amigos, porque esta matéria, ela reflete... Deixa eu mudar aqui para trazer para mim aqui e vocês entenderem. Esta matéria do The Economist reflete a realidade vivida hoje no Brasil. Os 383 votos na votação do IOF mostram que Lula está numa situação delicadíssima. Deixa eu trazer uma informação. Nós vamos fazer uma live logo mais mostrando o embate que Lula quer ter agora com Alcolumbre e Hugo Mota. Partidos se distanciando do Lula. Isso mostra que ele não tem mais nenhum tipo de popularidade no meio político. E a popularidade na população brasileira, ou seja, em relação ao povão,
vem derretendo cada vez mais. Hoje, a Globo está em pânico falando do problema do contingenciamento dos 31 bilhões de reais que já foi feito, faltando verbas para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Isso coloca em risco a aviação no país. Vocês sabiam disso? Quando você corta dinheiro de determinados lugares que são essenciais para não cortar o dos companheiros, você gera risco à aviação brasileira. A Agência Nacional da Aviação Civil, ela é responsável por fiscalizar as companhias aéreas. Sem verba, não há fiscalização. Se não tem fiscalização, maior risco para a aviação brasileira. Isso é só um exemplo do que está acontecendo. Vocês pararam para observar o problema em que o Brasil está se metendo? Nós alertamos desde o início, né, que Lula estava fazendo uma aposta perigosíssima, se distanciando de Donald Trump. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o silêncio é o pior dos recursos. Quando você verificar que uma pessoa está em silêncio em relação a você, é a hora de você temer. É a hora de você ficar com medo. Então, vejam, meus amigos, nós estamos trazendo aqui para vocês uma reportagem de uma revista inglesa, né, que a gente está colocando aqui para vocês como uma pedra no sapato de Lula. E aí, quando a gente observa aqui que na The Economist eles já estão falando que o Lula virou um pária internacional, a gente começa a observar que ele perdeu o apoio dos outros países que sustentaram a colocação desse cidadão condenado por corrupção na Operação Lava Jato de volta na cadeira do Palácio do Planalto. Como diz o seu próprio vice-presidente, de volta à cena do crime. Então, prestem atenção, os que ainda continuam céticos. Primeiro lugar, vocês vão ver notícias hoje, e a Globo está explorando muito isso e tentando convencer as pessoas de que isso é uma realidade, de que o Brasil cresceu, que a economia aumentou 20% o poder de compra das famílias no norte e nordeste do Brasil. Sabe qual é o grande problema? Retira-se dinheiro público para inflar a economia e mascarar a realidade. Como assim, Kleber? Ao aumentar auxílios, você incentiva a falta de produção. Então, eles utilizam o fato do disparate entre os valores médios percebidos pelas famílias, tanto no Norte e Nordeste quanto na região Sul, que é a que mais recebe. Para vocês terem uma noção, nós estamos falando de uma diferença de quase 50% entre o valor mínimo per capita entre as regiões Norte e Nordeste em relação à região Sul do país. Enquanto uma tem uma média ali de renda per capita de R$ 2.200 por pessoa, que é o caso das regiões Norte e Nordeste, na região Sul você tem R$ 3.200 por pessoa, aproximadamente. Números da FGV. E aí eles vêm, mas aumentou em 20% o valor recebido pelas famílias no Norte e Nordeste. O grande problema é que ninguém gerou emprego, não gerou riqueza. E aí você começa a fazer uma distribuição de rendas, que é uma distribuição de renda fake. Sabe por quê? Chega uma hora em que a produção, ela deixa de ser ativa nesses locais. Para algumas pessoas, e é a grande maioria delas, há uma acomodação. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou produzir? Se eu estou recebendo aqui, é preferível ficar jogando dominó na praça. E dá uma falsa sensação para a pessoa. O problema é que quem mais está pagando não tem essa percepção. Imagina só as pessoas que estão gerando impostos e começam a ver que dentro das suas regiões não há investimento.
porque está bancando uma outra região que está estagnada por uma questão política. É a fabricação da vagabundagem. Essa é a mais dura realidade. Então, quando você tem programas sociais para estancar uma situação provisória, é uma coisa. Quando eles se tornam o dia a dia, é outra totalmente diferente. Porque você passa a não ter produção, desenvolvimento. Você passa a ter um país de miseráveis. Porque quando você começa a dar dinheiro para companheiros, quando você começa a fazer um falso desenvolvimento econômico através de políticas públicas, olha, a minha irmã depende, faz muito tempo que falta. Está aqui o Eudes. A Zélia Teixeira, sim. Então, grande parte da população não está enxergando ainda o que está acontecendo, mas já começou a faltar dinheiro para medicamentos no farmácia popular. E isso, olha aqui, ó, meu marido depende da farmácia popular, falou a Gilce Esbardelotto. Minha mãe, falou a Jussara Zilli. E este programa começa a ter um esvaziamento de medicamento. O que acontece? Uma bola de neve, porque um programa importante como esse, falta medicamento no farmácia popular, você está levando essas pessoas para os ambulatórios médicos. E aí você vai gerar despesas muito maiores ao curto e médio prazo. E as pessoas não conseguem, às vezes, perceber isso. O que de fato está acontecendo? Porque o dinheiro está indo para a companheirada. Vocês entenderam? A grana está indo para a companheirada. São 40 ministérios, cargos, empregos. Estão comemorando o quê? Olha, porque Bolsonaro, dessa vez, ele não levou 50 mil, 100 mil, 500 mil pessoas na Paulista. Ele só levou 12 mil, segundo alguns, 16 mil, segundo outros. Mas aí eles olham para o espelho, para o próprio umbigo, eles não conseguem reunir 10% disso. 10% eles não conseguem reunir. Então, é exatamente o momento que o Brasil está vivendo. Faltando dinheiro para absolutamente tudo. E nós estamos mostrando isso para vocês. Sabe o que vai acontecer? A população vai começar a adoecer. Infelizmente, essa é a realidade. Vocês vão ver um aumento de filas em hospitais. Porque se cortaram dinheiro do farmácia popular, essas pessoas vão adoecer. É simples assim. Então, essa, infelizmente, é a realidade hoje que nós estamos vivendo no Brasil, mas não foi por falta de aviso. A Globo está em pleno declínio, desesperada de colocar o governo em evidência. Que Bolsonaro já cata fora do baralho, em que pese vocês terem visto a The Economist discordando deles, uma própria revista de esquerda discordando deles. A verdade é uma só. O governo federal hoje não sabe o que fazer. Lula está entre a cruz e a espada. Ele está querendo partir para o embate em relação à Câmara e ao Senado Federal. Ele quer confrontar os presidentes da Câmara e do Senado por conta da questão do IOF. A vaidade, o narcisismo, o egocentrismo desse cachaceiro está fazendo com que o governo, ao invés de perceber a besteira que fez, cortar despesas, tirar ministérios, diminuir o custo da máquina pública, não. Ele quer continuar afundando o Brasil. E para isso, o AGU, o Imbecias, está numa luta para tentar convencê-lo de não entrar com uma ação no STF. Que o confronto do Congresso Nacional com Lula, a entrada do STF neste confronto enfraquece Lula e o STF juntos. A declaração de guerra imposta a Lula na votação do IOF mostra que ele não busca a paz. Ele quer continuar guerreando com o Congresso Nacional. E nessa briga, quem vai perder é Lula e o STF. O Congresso Nacional guarda nas gavetas da presidência da Câmara e do Senado diversos pedidos de impeachment de ministros do STF, no Senado Federal, e diversos pedidos de impeachment do presidente Lula,
na Câmara dos Deputados. A corda pode esticar de tal fato que ele nem chegue a 2026. Como assim, Kleber? Existe hoje uma inviabilização da economia. Eu já trouxe a informação para vocês que nós estamos próximos de um shutdown e que esse shutdown está previsto para 2027. Só que ele vem sendo antecipado a passos largos. Já não falam mais em 2027, agora falam em 2026. O desespero do Haddad é porque eles vinham arrecadando com o IOF enquanto se tinha discussão. Quando o Congresso Nacional reduziu o IOF, tirou a gracinha do IOF, eles perderam sobre as operações de câmbio. E isso impacta na ordem de 3 a 4 bilhões de reais por mês, em operações que eles vinham arrecadando na surdina. E era por isso que eles queriam jogar a discussão para agosto. É por isso que Lula está desesperado por uma ação no STF. Porque ele precisa do dinheiro, porque está próximo de paralisar programas sociais do governo. Bolsa Família, Farmácia Popular, Pé de Meia, todos esses programas vão ser impactados. Porque não tem dinheiro. E a discussão toda que eles vinham falando e colocando, e a Globo continua batendo nessa tecla, de que o problema estão nas emendas parlamentares. Não. Não está nas emendas parlamentares. Porque as emendas parlamentares nada mais é do que a retirada do dinheiro do governo para que os deputados e senadores levem diretamente à população. E grande parte dessa grana é investida em programas populares. São realizadas creches, praças. Ah, Kleber, mas existe problema de corrupção. Sem a menor sombra de dúvida. E qual seria a melhor solução para que não tivéssemos corrupção? Deixar todo o orçamento na mão do governo Lula? O Congresso tem lá seus problemas. É difícil de você confiar hoje num deputado, num senador. Mas você confiaria, vamos supor, só estou fazendo uma suposição, que uma emenda chegasse na mão da deputada Carol de Toni ou que essa emenda chegasse na mão do Lula e do Haddad? Em quem mais você que está aqui agora depositaria a confiança? Vocês acham que Carol de Toni daria melhor destinação ao esse orçamento? Ou vocês acham que quem daria melhor destinação a esse orçamento seria o Haddad e o Lula e o PT? Porque quando eles falam de Congresso, eles querem misturar tudo no mesmo balaio de gato. E está aqui a resposta. Eu chamei a brilhante Carol de Toni porque ela faz um excelente trabalho. Ninguém aqui vai contestar o trabalho da Carol de Toni. Ela é uma das parlamentares. Só que grande parte das emendas que estão sendo apresentadas aí, que teve corrupção, foi pego agora um prefeito de uma cidade do interior da Bahia com 3 milhões e 200 mil reais nas gavetas do quarto do cidadão. Qual o partido do cara? PT. E por que eu estou falando isso? A Globo não fala para vocês que grande parte das emendas liberadas foram para os companheiros. Ele só libera emenda para quem está votando com o governo. Mas na hora de colocar no balaio de gato, todos os deputados e senadores entram no meio. Ou a Carol de Toni não faz parte do Congresso Nacional. Ou o Gustavo Gayer não faz parte, o Nicolas Ferreira não faz parte, o André Fernandes não faz parte, o Magno Malta não é do Senado, a Damares não pertence ao Senado. E esse é o grande problema do Lula, porque as emendas que estão dando problema hoje, em sua esmagadora maioria, ou são com partidos do Centrão, ou são com partidos da própria. E ao querer desmerecer as emendas, eles estão desmerecendo os próprios deles. E por que o Congresso está fazendo essa cobrança agora? Porque ele foi afetado não só com o valor pago pelas emendas, que daí a companheirada começou a chiar, ou esqueceram que a maioria dos votos vieram de partidos da base, como o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e com o PDT, do Carlos Lupe.
Por que não fazem uma análise mais profunda, mais séria para a população brasileira? Obrigado, Antônio Carlos Alcântara, aqui pelo seu superchat. Kleber, se a mesma insiste em citar esses 203 milhões, que é a população estimada do país, então inclui-se nesse pacote não só os conservadores, como a própria esquerda. Concorda? Concordo, Antônio Carlos. Concordo. Está nesse pacote toda a população brasileira, menos eles. Só o STF que está fora. Só o STF. Para eles, o povo, essa frase da Carmen Lúcia deixa claro que, para eles, ministros do STF, o povo é a ralé do país. Só eles é que sabem o que é melhor para o país ou não. O povo é o lixo para os 11 ministros do STF. Para os 11. Porque nenhum levantou a voz para contestar a fala da ministra. Nenhum. De chamar 213 milhões de brasileiros de tiranos. Nenhum foi em defesa do povo brasileiro. Para o STF do Brasil, só eles são capazes de saber o que é bom ou não para o país. O povo brasileiro é lixo, é a escória. E é justamente aí é que entra o desespero deles. Porque é quem ela chamou de tirano, quem eles baixaram a cabeça para essa fala odiosa, essa fala nojenta de uma elitista, de uma mulher que se colocou uma toga e se acha melhor e superior a todo mundo. Ela esqueceu que ela é uma funcionária pública como tantos outros no país. Essa fala por si só já seria motivo para qualquer brasileiro entrar com o pedido de impeachment dela. E fica aqui a dica. Parlamentares do Brasil, peçam o impeachment de Carmen Lúcia, porque ela confrontou o povo brasileiro ao chamar 213 milhões de brasileiros de tiranos. Ela confrontou a população brasileira como um todo. E isso sim é um crime de lesa pátria. Nas palavras da ministra, o povo brasileiro é lixo. Só 11 superdotados semideuses, ou deuses, sei lá, é que sabem o que é bom, ruim, o que é democracia, o que não é, o que é censura, o que não é para o Brasil. E é aí que entra a questão. O desespero deles é porque eles estão derretendo. Perderam o apoio dos países, como mostrou a revista The Economist. Eles perderam o apoio internacional. Joe Biden e Kamala Harris não seguram mais a onda do governo Lula e do ministro Alexandre de Moraes e seus compadres. Porque aquilo virou um compadrio. A partir do momento que uma decisão importante para o país, como a relação das Big Techs, é tomada num almoço, às escondidas, às escuras, aquilo não é mais um tribunal, aquilo é um compadrio. E cabe a nós, povinho, para a ministra Carmen Lúcia, colocarmos tudo de volta nos eixos. E é por isso que eu fui o primeiro, e isso ninguém vai tirar o meu mérito. Eu fui o primeiro na internet a falar em impeachment coletivo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto muitos falavam em impeachment de Alexandre de Moraes, eu falava: o impeachment é coletivo. Tem que se fazer uma reforma total no Poder Judiciário e não é somente impeachment de ministro do Supremo. Tem juiz aí recebendo mais do que mega empresário, ele é funcionário público. Juiz recebendo 1 milhão de salário, ele é funcionário público. Quer ser empresário, quer ser político, se candidate ou monte sua própria empresa. Mas não dá para ministro do Supremo Tribunal Federal falar que, com a maior naturalidade do mundo, é um tribunal político. O tribunal político, meus ovos. É um tribunal constitucional para discutir questões de direito constitucional, ou seja, aquilo que se fere à Constituição. Ponto. Não é poder legislativo, não tem cargo público, porque se o tivesse, vocês já teriam sido retirados de lá há muito tempo pelo povo brasileiro. Ninguém elegeu vocês. Ninguém. E a maior forma de tirania, ministra Carmen Lúcia, é o sujeito que não recebe um voto
e quer comandar um país inteiro. A senhora chama isso de democracia? É isso que a senhora chama de democracia? Isso é o verdadeiro fascismo. Isso é o verdadeiro nazismo. Isso é a verdadeira tirania. 11 togados que nunca receberam um voto do povo brasileiro se auto-intitularem superiores e chamar de tirano 213 milhões de pessoas que formam o país chamado Brasil. E está na Constituição que todo poder emana do povo. Não está escrito lá que todo poder emana de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que está na Constituição que a senhora deveria guardar e não guarda é que todo poder emana do povo. E é justamente esse povo que vai tirar vocês daí. Votando senadores que tenham a coragem e a capacidade de fazer um impeachment coletivo de todos vocês. Porque somente essa frase já é o suficiente para mandar todos para a rua. Todos, sem exceção. Porque isso se chama crime de lesa pátria, minha senhora. Crime de lesa pátria. A senhora foi contra o povo brasileiro. A senhora foi contra o verdadeiro detentor do poder, que é exercido através dos seus representantes eleitos. E eu queria saber qual foi o voto que a senhora recebeu na vida. Mas nós vamos ser capazes de darmos votos a quem tem a capacidade de tirar dessa cadeira. A pacificação só vai ser possível a partir do momento que se fizer uma faxina no Supremo Tribunal Federal. É o povo que tem que defender a instituição Supremo, porque ela foi tomada de assalto por 11 personagens que hoje se intitulam os donos da nação. Quem é o verdadeiro dono do Supremo Tribunal Federal é o povo brasileiro. E a defesa das instituições democráticas será exercida pelo povo através do seu voto. E o que o povo vai querer no voto é que se faça uma faxina, uma limpa no Poder Judiciário. Que se acabem os super salários do Poder Judiciário. Que se acabem os superpoderes de juízes e ministros do Poder Judiciário. A Constituição tem que voltar a ser respeitada. A lei tem que voltar a ser respeitada. Não respeitou? Perde o cargo. Onde já se viu um juiz de direito, um promotor de justiça, se sentir Deus porque é um funcionário público com cargo efetivo para o resto da vida? Não, amigo. Fez besteira, vai ter que pagar. E que o Conselho Nacional de Justiça agora, se o Supremo Tribunal Federal é um órgão político, seja composto por políticos eleitos pelo povo e não por magistrados. Quem tem que fazer o controle do Poder Judiciário é o próprio povo. Que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, seja composto por representantes eleitos pelo povo brasileiro. Fica a dica aos nossos deputados e senadores para o projeto de emenda constitucional. Enquanto não houver ações severas para esses togados, não haverá pacificação. Exatamente, Raimundo Mito Souza. Eu sou da mesma opinião que você. Obrigado pelo seu superchat. Vejam bem, meus amigos. Nós estamos no momento em que o Brasil não precisa de covardes. O Brasil precisa de pessoas que levem o Brasil à pacificação. Mas essa pacificação passa pela verdadeira justiça, aquela que hoje não é praticada. Quem quis dar um golpe no Brasil, quem quis transformar os brasileiros em pseudos tiranos, é que tem que ser colocado no seu devido lugar. E o seu devido lugar é a cadeia. O seu devido lugar é a cadeia. Porque isso é um verdadeiro golpe à democracia, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Chamar o povo brasileiro de tirano é a demonstração e a prova cabal de que nós sofremos um golpe de Estado. E quem o fez, que responda de acordo com a Constituição brasileira, as leis brasileiras, mas, sobretudo, observando o devido processo legal e o amplo direito de defesa, algo que eles não conhecem para o povo brasileiro, sobretudo aqueles presos políticos e exilados políticos hoje no Brasil. Só aí nós podemos ter pacificação. A partir daí, a pacificação ela é plena. Meus amigos, quero agradecer a presença de todos vocês, já são 56 minutos e 43 segundos de live. Eu quero voltar a afirmar, o caminho está aberto para a direita brasileira e agora já não é só uma voz minha isolada como em novembro de 2022.
Essa voz agora começa a ganhar fôlego e força através da revista The Economist. Então fica aqui a dica para vocês. Não acredita em mim? Não tem problema. Acredita em Deus, em nosso Senhor Jesus. Afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Por isso que estamos cada vez mais fortes. Por isso que nós vamos virar esse jogo em 2026 e por isso que nós vamos colocar quem aplicou o golpe no Brasil, o verdadeiro golpe, na cadeia. Para pacificar o nosso país voltar a crescer e não afundar como esse desgoverno vem fazendo. Fiquem todos vocês com Deus. Eu volto daqui a pouco com mais uma live para vocês. Tchau, tchau, pessoal.